Hoje eu vou explicar as duas facetas de mindfulness. O que a gente desenvolve do mindfulness Mind Altamente, né? Porque o Mind Altamente tem algumas informações extras do mindfulness através do Mindful Brain. Quando você tem uma mente atenta para você superar traumas, para você superar coisas passadas, para você potencializar as capacidades do seu cérebro. Mas as duas facetas de Mind Altamente, de Mindfulness com Mind Altamente, é a consciência do momento presente e equanimidade, tá? A consciência do momento presente, o que é? É a consciência de momento a momento. É tipo uma intimidade com o momento presente. Que você, por exemplo, se a gente for olhar a lua no céu a partir de um telescópio e esse telescópio estiver desfocado, a gente não vai conseguir ter a visão da lua, né? Uma visão clara da lua porque o telescópio vai estar desfocado, ou independente do que a gente estiver olhando no céu. Então, a gente não está focado, né, na vida, nossa mente está um pouco bagunçada, tem muito pensamento, então a gente não consegue ter uma visão clara da vida. Então a gente vai estabilizar o nosso corpo, né? A gente vai criar equilíbrio, a gente vai absorver esses pensamentos, então a gente pode ter uma visão clara da realidade. E a gente começa a ter uma visão muito mais clara da realidade. Então, quando a gente faz o treino, a gente desenvolve a consciência do momento presente, tá? Que é essa intimidade com o momento presente, e a equanimidade. A equanimidade não é uma palavra que é muito utilizada em inglês, nem em português, mas é a capacidade de se manter livre no meio da intensidade. Tipo, a gente quer algumas coisas e a gente não quer algumas coisas. Então a equanimidade é se manter no meio do querer e do não querer. A gente cria o equilíbrio, a gente cria a capacidade de estar bem, tanto quando a gente está vivenciando o prazer ou quando a gente não está vivenciando o prazer. Porque hoje a gente tem mania de ir gravitacionalmente em direção ao prazer. E a gente tem a mania de fugir, né, gravitacionalmente da dor. Então, a equanimidade se refere a essa capacidade de manter livre no meio do prazer e da dor. Então, você está passando pela dor, você está bem, você aprende a estar bem porque você aprende a superar a dor. Porque quando a gente passa a dor, a gente não quer passar pela dor. A nossa mente consciente, mas a nossa mente inconsciente, ela já tá cheia de dor, né? Tá cheia de sentimentos memorizados no corpo. E isso reduz muito o nosso potencial. Deixa a gente muito cansado. Isso não deixa com que a gente produza realmente, seja realmente produtivo. Então, a equanimidade se refere da gente estar bem quando a gente está sofrendo e estar bem quando a gente está sentindo prazer também. Então, a gente fica bem em ambas situações. A equanimidade e a consciência do momento presente são essas duas facetas que a gente desenvolve a partir do treinamento, tá? Que traz muita clareza, traz mais aceitação e superação. A gente começa a realmente a prestar atenção na nossa vida, a ver o nosso valor da vida. E quando a gente desenvolve essas duas facetas, a gente realmente pode fazer as pazes com a nossa condição humana, tá? Quando foi feito pesquisas científicas das pessoas desenvolverem tanto a consciência do momento presente ou a equanimidade, independente de qual que você desenvolva primeiro, reduz muito o sofrimento psicológico, porque a gente sofre o tempo todo porque a gente não está vivendo de momento presente. O nosso pensamento está sempre em um outro lugar, está sempre e se, e isso naturalmente já traz sofrimento, porque essas ondas cerebrais alta, beta, para a gente ter muito pensamento, isso automaticamente ativa o nosso sistema nervoso. E a gente, só de pensar sozinho, nós estamos produzindo sentimentos. E esses sentimentos, na verdade, utilizam a nossa energia vital
o tempo todo. Então, isso está causando muito mais doença, né? A gente fica gripado com muita frequência por causa dessa liberação desses hormônios no corpo o tempo todo. E a equanimidade, a consciência do momento presente é uma maneira poderosa da gente realmente encontrar e viver a nossa vida, né? E realmente fazermos as pazes com a nossa condição humana, para a gente realmente viver a melhor experiência aqui, ter realmente produtividade. A consciência do momento presente, né? O que ela traz? Quando você está vivendo mais de momento presente, você está muito mais alerta. Você consegue ver as coisas, você consegue perceber, porque a sua mente, você não vê apenas as coisas, você só vê aquilo que você quer ver. Na verdade, você só ouve aquilo que você quer ouvir, né? Se você não estiver preparado para ouvir, você vai falar, não, aquela menina tá falando, não vai dar bola porque eu tô falando. E a clareza que a gente não consegue ter porque a gente está com todos esses sentimentos memorizados no nosso corpo, a gente não consegue ter clareza. Qualquer coisa que acontece já dispara um sentimento na gente. A gente não consegue realmente ter essa clareza. E a gente não consegue ter estabilidade na mente, porque a nossa mente está saltando de pensamento a pensamento. Então, a consciência do momento presente, o que ela dá mais pra gente? Ela proporciona mais clareza, mais alerta e mais estabilidade na mente. Já a equanimidade, ela vai trazer muito mais facilidade para viver a vida, né? Porque muitas vezes a gente não quer fazer algumas coisas e a gente tem que fazer algumas coisas. E isso é uma luta constante, porque a gente não quer fazer certas coisas, mas a gente tem que fazer essas coisas. Por que a gente tem que fazer as coisas e a gente não quer fazer, né? Porque a nossa mente consciente sabe que ela tem que fazer, mas o nosso corpo tá cansado, o nosso corpo tá com preguiça. E aí a gente fica lutando, fica a mente consciente, que é 5%, lutando contra a mente inconsciente, que é 95%. Então, a vida toda a gente está lutando contra a gente mesmo, tá? A gente está persistindo, a gente está tentando, porque a gente tem que fazer as coisas, mas a gente não quer fazer essas coisas. Então, quando a gente desenvolve essa equanimidade, a gente desenvolve essa facilidade, a vida fica muito mais fácil de viver, fica muito mais tranquila. A gente tem mais aceitação momentânea. As coisas acontecem com a gente aceita, a gente lida bem, muito bem com aquelas coisas, porque a gente começa a lidar muito bem com a gente mesmo. E a gente não tem a compulsão, porque a gente, naturalmente, a gente quer ir em direção ao prazer. Viver o prazer é muito bom se deliciar com as coisas boas do mundo. Só que a gente quer vivenciar o prazer, mas a gente não quer vivenciar a dor, a gente não quer vivenciar as coisas ruins. Então, essa equanimidade vai fazer a gente... Claro que a gente vai querer viver o bom, as coisas boas. A gente sempre vai viver as coisas boas. Só que a gente vai aprender a lidar com as coisas ruins que também fazem parte da vida. E isso é extremamente libertador. Isso é realmente maravilhoso. Porque tá ali, né, pra realmente aprender a lidar com seus erros. E quanto mais você presta atenção nas coisas, menos você erra. E não é que você não vai errar, mas você vai aprender a se perdoar pelo erro, porque você é humano. E quanto mais você presta atenção, menos você erra, mais você tá atento. Por que a gente erra tanto, né? Porque a gente não tá prestando atenção. E quanto mais a gente erra e se culpa pelo erro, mais a gente erra de novo e igual, porque a gente não tá prestando atenção. Então, quanto mais você vê isso, aprende, presta atenção nas coisas, tudo tem um resultado muito positivo, muito maravilhoso, porque você aprende a estar realmente ali, sabe, presente. A sua cabeça não tá em todos os outros lugares, te distraindo, te levando. Você consegue realmente encontrar felicidade. Porque a gente acha que sempre a felicidade está em um outro lugar, mas a felicidade só pode estar aqui nesse momento. Independente se você está triste, você está vivo e você pode superar aquele momento triste.
Só que a gente, por esses sentimentos estarem acumulados no corpo, a gente se sente extremamente cansado, a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente desmotivado, né? Por que a gente não tem motivação? Porque da nossa área límbica, né? A motivação vem mais das profundezas do cérebro e ela está sendo fortemente impactada pelas nossas emoções. Essas emoções ficam, que a gente libera, também é a límbica com o nosso tronco encefálico, então a gente não consegue ter motivação e inspiração todos os dias para viver, porque esses sentimentos cegam, né? Então a gente não consegue viver motivado, né? Motivado a criar. Então se desenvolve uma criatividade quando você faz esse treino. Você fica muito mais criativo, você fica muito mais produtivo, porque você silencia os seus pensamentos. Você consegue realmente acessar o seu potencial infinito. Você realmente se torna um ser humano, sim, fantástico, sabe? Um ser humano fantástico, porque nós hoje estamos olhando muito pro nosso, muito ego, sabe? O nosso ego mata a gente. O nosso ego mata a gente todos os dias. Se você vive de ego, cara, você vive machucado. É muito triste viver de ego, é muito difícil viver de ego. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje sobre a consciência do momento presente e sobre a equanimidade, que são as duas características que a gente desenvolve primeiramente, tá? No Mind Altamente. E eu vou dar uma prática para vocês fazerem hoje, para vocês só darem uma olhada em como que é a mente de vocês. Vocês vão fechar os olhos, tá? Vai sentir seus pés no chão, a coluna ereta. E aí vocês vão começar a contar a respiração. Então, no momento em que você inspirar, você vai contar 1. No momento em que você expirar, você vai contar 2. Depois você vai inspirar, vai contar 3. Expirar, conta 4. E aí você vai seguir até o número 10. No momento em que você chegar no número 10, você vai retornar ao número 1. Mas se houver, aí você depois vai começar novamente no número 1 e vai até contando as respirações até o número 10. E você vai fazer isso por mais ou menos uns 3 minutos. E se qualquer momento sua mente for invadida por pensamentos, você sempre volta ao número 1. Então eu vou explicar de novo, ó. Você vai marcar no relógio 3 minutos, você vai sentar e você vai começar. 1, 2, 3, 4, vai até o número 10. Chega no número 10, retorna ao número 1. Mas se em algum momento sua mente for tomada por pensamentos, você retorna ao número 1, tá? Faz esse exercício e amanhã eu vou vir contar pra vocês o que significa esse exercício. Esse é um dos exercícios mais difíceis de fazer do treinamento. Eu acho um dos mais chatos. Mas é o primeiro exercício do treinamento. Faz esse exercício. Depois, se quiser, comenta aqui embaixo o que você achou do exercício, tá? E amanhã eu venho trazer pra vocês, amanhã à noite eu entro aqui de novo e eu venho trazer pra vocês o que esse exercício quer mostrar pra gente, tá? Porque a nossa mente é bem doida, a nossa mente tem uma mente própria. Mas enfim, foi um prazer estar aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido sobre a consciência do momento presente e a equanimidade, tá? Que a gente desenvolve bem no treinamento, quando a gente faz esse treinamento, e é realmente muito maravilhoso. E, enfim, mas eu vou trazer algumas práticas aqui pra vocês, tá? Mas as práticas vocês não vão ver muito sentido nelas, não. É com o tempo e fazendo, mas o treinamento já te coloca já mais em direção a isso, né? Então é muito mais fácil e muito mais tranquilo. Mas eu vou trazer algumas práticas e vou trazer bastante informação para vocês, tá? Porque eu vou estar lançando um curso agora, dia 11 de fevereiro, tá? Uma plataforma online. Mas enquanto isso, enquanto eu não lanço, eu vou vindo aqui e vou contando algumas coisas que a gente desenvolve, algumas práticas, para realmente ajudar vocês a verem como a nossa mente é muito louca, gente. É muito louca demais.